Olá, gente, aqui é o professor Luiz trazendo uma dica hoje de matemática, né? Questões de matemática que foram cobradas no Enem. Essa questão aqui é uma questão sobre área de figuras planas, a área de um retângulo. A área do retângulo, a gente sabe calcular, né? A área de um retângulo seria a largura vezes o comprimento, a base vezes a altura, né? Essa é a forma da gente calcular a área das figuras aí, figuras a partir de um retângulo. O detalhe para essa questão é que ele vai considerar, para calcular a área dessa residência, né, dessa planta da residência, planta baixa da residência, é a espessura das paredes. A espessura da parede externa é aproximadamente 0,20 metros. E a espessura da parede interna é 0,10 metros. Isso é importante para você considerar o cálculo total, né? Total da área desse terreno aqui, dessa planta baixa dessa residência. Então, ao invés da largura ser 6 metros, né, a largura vai ser um pouquinho maior, porque você vai ter que considerar a distância, a espessura da parede. Então, a espessura da primeira parede, que é essa daqui, é de 0,20, tá? Então, você vai somar 6 com 0,20, mais a parede interna, 0,10, mais a outra parede externa, 0,20. Então, a largura dessa planta baixa, dessa residência, é de 6,5 metros. Tá? E não 6 metros que você poderia fazer se você não observasse esse detalhe. E o comprimento também você vai ter que levar em consideração a espessura da parede externa, 0,20, a da parede interna, 0,10, a outra parede aqui, 0,10, e de novo a espessura da parede externa, 0,20. Então você teria um valor de largura, né? Ou melhor, de comprimento, sem considerar as paredes, de 4,4 mais 2 mais 4, daria 10,4. Mas você vai ter que considerar esse 0,2 e esse 0,1 na hora de você fazer as suas contas. E depois, quando você considerar essa área total, você tem que multiplicar o valor por R$4, que é o valor que ele cobra por metro quadrado, para poder achar o valor total do IPTU dessa área real. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que achar qual é a largura dessa planta baixa, dessa residência, que aqui no caso vai ser, você poderia fazer direto, sem fazer essas contas, né? Vai ser 6 metros, mais o comprimento das paredes. Ele tem duas paredes externas, então vai ficar 2 vezes 0,20. E uma parede interna, 0,10. Mais 6, que é o valor que não considera a espessura da parede. Então, a largura é de 6,5 metros. Então, você já tem um valor aqui, que é justamente a distância daqui até aqui, a largura da minha residência, 6,5 metros. É o valor da largura. E agora o comprimento. O comprimento é justamente, você vai considerar as duas paredes externas, né? Então aqui você bota duas paredes externas, que é 2 vezes 0,20, mais duas paredes internas, 2 vezes 0,10, mais a área sem considerar as paredes, que é de 10,40. Isso aqui vai me dar um comprimento de 11, que é justamente essa distância daqui até aqui, é 11 metros. Então aqui eu tenho 6,5 e aqui eu tenho 11. Então aqui fica fácil de você encontrar a área, que é 11 vezes 6,5. 11 vezes 6,5 é a área total, a área real dessa residência. Então vai ficar 6,5 vezes 11 e vai dar 71,5 metro quadrado. Só que essa aí não é a resposta ainda, porque a gente só achou a área da residência. Falta achar qual é o valor cobrado, que deverá ser cobrado pelo IPTU. O IPTU cobrado aqui nessa questão é de R$4 por metro quadrado, né? Então vai ficar R$4, que é o valor do IPTU por metro quadrado, vezes a área
de 71,5 metro quadrado. Então vai dar um valor, quando você multiplicar, de R$ 286 reais, que é o valor que vai ser cobrado de IPTU para essa residência com esses valores aí, considerando a espessura das paredes. Então a resposta é a letra E, questão bem simples, só que você teria que observar e ter cuidado para considerar a espessura das paredes na hora de fazer o cálculo, tá? Essa foi a dica de matemática para vocês. Até a próxima.